Vitor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. E vamos receber ele, que é formado em História e, apesar disso, hoje trabalha na parte de performance, executivo de performance e análise nas mídias digitais de uma das grandes empresas aqui em Portugal, que é a Sumol e Compal. Recebam comigo aqui Felipe Girão. Felipe, uma felicidade enorme receber você aqui. Digo mesmo. A gente se conectou pelo LinkedIn, não é? E logo ali já rolou uma energia gostosa, sabe? A gente entrou numa reunião que era pra ser 30 minutos, a gente ficou 1h30 conversando. E eu falei, cara, que orgulho de saber e de conhecer a história do Felipe. E falei, eu preciso partilhar isso com o pessoal, porque é brasileiro, tá dentro aqui de uma empresa portuguesa, numa posição de prestígio, no sentido de, imagino que deve ter muito trabalho pra fazer também. É divertido, é divertido. É divertido, mas tem muita responsabilidade envolvida, né? Tem. Mas a experiência, o know-how, ter trabalhado em muitas agências de performance sempre, ter vindo de outras médias e grandes empresas, acaba que dá uma maturidade para a gente saber lidar com o dia a dia melhor. E assim, é uma empresa em que, como eu trabalho dentro de um grande time de marketing, de brand manager, e dentro de a gente chama de digital hub, porque ele surgiu como, ontem um colega deu a melhor definição, é como se a gente fosse uma consultoria in-house para dar suporte a toda a estratégia digital de todas as marcas, né? E muitas pessoas pensam que a gente só vende o Sumol ou Compal, né? Mas, na verdade, a gente tem uma marca Bi, temos Compal da Horta, que são vegetais, feijões, etc. Temos Lipton como distribuidor, Pepsi como distribuidor, Gatorade, Estrela Dan como distribuidor. Temos também as marcas de água Serra da Estrela, Freeze, Umbongo. O Guaraná Antártica também. São distribuidores do Guaraná Antártica em Portugal há muitos anos. Sim. Já também. Então, a gente cuida de estratégias de marcas todas são sem álcool, é uma característica da empresa. Sumol Compal é a maior empresa de Portugal de fabricação de produtos soft drinks, né, produtos sem álcool. E pioneira, ganhadora de muitos prêmios. É quase impossível vir a Portugal e passar 2 dias e não experimentar nenhum produto, nenhuma marca nossa. É verdade, gente. Olha, pra quem não tá percebendo, isso daqui é uma das latinhas, olha, que tá aqui na minha mão, que já agora, agradecendo que o Felipe já abasteceu a nossa geladeira aqui, olha, de Sumol. Olha só, esse daqui é o sabor maracujá, o dele é o sabor laranja do Algarve, ele passou pra gente aqui vários outros sabores. Eu vou pedir pro time trazer aí pra mim uma latinha de cada sabor que trouxe aí, pra gente apresentar já o pessoal aqui, olha. Se ainda não conhece, já fica por dentro. Quando passar em Portugal vai conhecer. E viram que a gente vai falar aqui de marketing, né, galera? Quero saber já, Felipe, como que tudo isso começou? Você veio de onde no Brasil? Como é que foi essa tua investigação para o mercado de trabalho aqui também? Essa história é interessante. Eu vou passar rápido como eu cheguei no marketing, porque realmente eu não comecei no marketing, né? Eu comecei como desenvolvedor web em 1999, e já desenvolvendo soluções de e-commerce, né? Uhum. Então, me apaixonei primeiro pelo e-commerce, fiquei nessa área de desenvolvimento aí pelos primeiros 9, 10 anos da minha vida profissional, até que eu implementei numa grande rede de varejo de eletrodomésticos e celulares, enfim, do Nordeste do Brasil, uma rede com mais de 80 lojas, implementei a solução de e-commerce deles e me tornei gestor de e-commerce, né? Isso 2009 para 2010, e comecei a ter contato com marketing digital, né? Havia pouco conhecimento, pouquíssimos profissionais. Isso é muito tempo atrás, o marketing digital. Eu lembro que dentro de uma das biografias que eu vi de você, falava que você está na internet desde 1994. 94? Eu tenho precisamente 43 anos feito esse ano, e o meu primeiro computador eu ganhei com 10 anos de idade, então 1990. Caramba, eu não era nem nascido. Pois, mas isso foi um privilégio muito grande, era até um computador usado, não era novo. E desde o início eu usei como uma ferramenta para programar, criar coisas, não para jogos ou outras coisas. E por uma felicidade do destino, o meu best friend da época, o pai dele era professor universitário da Universidade Estadual do Ceará, e eles, enquanto professores, tinham acesso à internet antes da liberação pública, né? E ele gentilmente cedeu o acesso dele. Uau! Então você conseguiu acessar a internet antes das pessoas... Dos meros mortais acessarem a internet. Um ano antes. Então, quando foi liberada a internet do Brasil em 95, eu já acessava a internet há 1 ano. Caramba! E desde o início, com curiosidade sobre a parte mais técnica. Tanto que em 96, né, tinha 1 ano de internet do Brasil, eu já fiz meu primeiro site.
Eu já comecei a fazer sites ali com 16 anos e tudo assim, buscando conhecimento, comprava livros, não tinha tanta informação quanto hoje, mas na internet também, olhando profissionais, empresas de fora do Brasil. Sim. E foi isso que me levou ao meu primeiro emprego, né? Como desenvolvedor de internet. E, assim, o primeiro emprego já foi desenvolvendo site, né? E não porque eu tinha experiência ou uma formação na área, mas pelo meu histórico. Na época eu tinha um site que falava de turismo e cultura de Fortaleza, onde nós fizemos um mapeamento de todo o patrimônio histórico e cultural de Fortaleza, Uau. com fotos, Caramba! com a câmera digital, que custou uma fortuna, dividido por 4 amigos, parcelado em 12 vezes. A pilha, né, acho que as imagens tinham kbytes, né, não chegavam mega. Enfim, e aí esse site trouxe alguma visibilidade para mim. Cheguei a dar entrevistas em TV, em jornais. Isso foi uma iniciativa própria de vocês. Sim. Na época eu fazia o curso de História, né? E tinha uma namorada que era formada em turismo e estava fazendo História. E aí, com mais 2 amigos de tecnologia, decidimos fazer esse levantamento. Eu fiz o meu primeiro site caseiro, não foi para a web com 16 anos, mas com 17 eu já pus o primeiro site no ar, né? E era um site da revista de História da Universidade Federal do Ceará, né? Eu era o diagramador da revista, e aí tive a ideia de pôr a revista no ar, em 97 para 98, e na sequência já fui fazer esse site, né? Esse site, você imaginar 98, 99, chegava a ter acessos únicos por dia de 500, 600 pessoas. Caramba! O que é muita coisa para a época. Para a época é muita coisa, tanto que na época a gente tinha o KD e outros buscadores, não era o Google, né? Mas a carência de informação sobre quais sites acessar, os melhores, era tão grande que haviam revistas que ele estava. Top sites que indicamos esse mês de turismo, sobre carros, sobre moda. Então, haviam revistas que você comprava e tinha uma relação de sites indicados para a pessoa ir lá e pesquisar. E eu cheguei a sair nas 2 maiores revistas, o meu site, né, no caso. Caramba, eu não consigo nem imaginar como que é isso. Você consegue daí de casa imaginar a sua vida sem o Google hoje, que a gente entra lá e pesquisa? Nessa época nem existia o Google, né? Não, existia não. Existia os maiores buscadores do mundo, era o Yahoo, o Alta Vista, Lycos, que não era muito usado no Brasil, e no Brasil era o KD. O KD que deixou o fundador milionário e depois se juntou com o Buscapé, que era um comparador de preço. Eu nem sei se existe ainda o Buscapé. Eu acho que existe ainda, acho que existe. Pois, o KD foi um marco no Brasil, né? Demorou até algum tempo o Google ultrapassar o KD, porque o KD era amado pelas pessoas. Uhum. E o grande diferencial do Google foi que ele conseguia vasculhar a internet, né? Antes do Google, para você divulgar seus sites, qualquer conteúdo que você produzisse digital, tinha que haver uma decisão, uma proatividade sua de ir no buscador e registrar a URL do seu site, do que é que falava e explicar. Havia uma curadoria, como se fosse uma lista amarela, né? Vamos dizer assim, digital, e só depois seu site era listado ali, né? E o Google, a grande mudança do Google, que surgiu como uma tese de mestrado dos fundadores, é que ele não precisava da ação de ninguém para poder descobrir o que tinha na internet, né? Os spiders, né, dele saíam através dos hiperlinks que tinham nas páginas, saía vasculhando a internet, lendo o conteúdo e criando um score que classificava os melhores sites. E aí você que é apaixonado por livros, você já dominou toda essa história não é? Sim. Então, você começou a juntar a história, que era a sua formação, com o que você gostava de fazer, o que você tinha prazer, que era o desenvolvimento de uma coisa que na época era nova. Tu imaginava que a internet ia bombar, assim... O seu primeiro acesso, tu falou, cara, isso aqui vai dar pano pra manga. Eu acredito e vou explicar por quê. Isso vai denunciar mais ainda a minha idade. As pessoas que nasceram em um mundo que já existia internet não conseguem perceber. Mas imagina o seguinte, você aprender e se aprofundar em qualquer assunto antes, você ia ter que ir para a biblioteca de renome e gastar muito dinheiro com livros. Uhum. E vamos imaginar que você fosse fazer uma tese de mestrado, graduação, doutorado, o seu tema... Normalmente é um tema abrangente e você vai precisar conectar informações de diversos autores, diversos livros, para fundamentar, para refutar ou para embasar a sua tese, né? E qual foi o grande
transformador que a internet trouxe foi o hiperlink, né? Que, na verdade, é um hipertexto. Eles chamaram em inglês hipertexto, mas é o quê? Eu tenho um assunto que fala sobre os primeiros índios descobertos no Brasil. E aí tem um conteúdo lá de 2.000 palavras, mas naquele conteúdo tem um link sobre quem foi que descobriu, sobre qual foi a região e tal. Foi na região XYZ da Amazônia. E aí, a partir do link, você descobre mais sobre aquela região. E lá nesse texto que tem aquela região, tem um outro link que fala de uma outra região que é o contraponto, uma região seca ao invés de úmida e que chove muito. Então, facilmente você, ao invés de ter que consultar livros distintos, ler tudo para criar uma ligação entre as informações, o hiperlink permitiu isso, né? A internet é você consumir uma informação de uma forma quase infinita, né? Basta você querer ter o conhecimento. E aí depois vieram as fotos, os vídeos, aí tornou tudo um pouquinho melhor. E agora me conta, né? Dentro dessa área de história, você já pensava ali em vir para fora do Brasil? Eu tinha um desejo porque sempre que eu viajei, ou de férias, turismo, ou a trabalho, para mim a conexão com culturas distintas era muito boa. Eu digo que é a melhor forma de você se tornar mais humilde, porque nós somos educados, orientados dentro de uma determinada visão sistêmica do mundo, de cultura, de política, religião, etc. E eu tive também a felicidade de, em 2002, morar 6 meses nos Estados Unidos, né? E na época eu tinha parado um pouco a Universidade de História, embora eu nunca tivesse sido uma pessoa de esquerda, de extrema esquerda, nada, mas tinha um carinho e acompanhava mais uma discussão política voltada para as pessoas mais carentes, né? E tinha, de alguma forma, a visão preconceituosa dos Estados Unidos, né? E passei 6 meses lá e mudei bastante a minha visão. E a reflexão que eu fiz lá, e também depois que voltei, foi o quanto eu me tornei mais humilde em aceitar opiniões e visões culturais e capitalistas ou socialistas de mundo, né? Então, esse desejo permaneceu muito tempo e até que surgiu a oportunidade. Na verdade, o mundo criou a oportunidade e, como as oportunidades de muitos brasileiros que vêm para cá, é a violência, né? Sim. Eu já estava profissionalmente estabelecido, né? Tinha família, estava na minha cidade, Fortaleza, mas episódios em poucos meses de violência que aconteceram comigo criaram um estímulo muito grande para sair do Brasil. Pensei em voltar para os Estados Unidos, mas eu acreditava que dentro da minha área, da minha especialização, Portugal seria mais interessante. E eu tinha vontade de conhecer esse outro mundo capitalista, vamos dizer assim, que é a Europa, que é um capitalismo diferente, menos intenso. Tem o lado capitalista, mas tem também um lado um pouco mais humano, né? E é bem diferente do capitalismo americano. E é mais seguro. Portugal é mais seguro do que a maior parte das cidades que você moraria nos Estados Unidos, né? E, assim, foi a melhor decisão da minha vida. Então, quando você pensou em Europa, você pensou logo em Portugal? Sim. A ideia era Portugal. E depois que chegasse Portugal e tivesse estabelecido, começar a pensar em outras possibilidades, né? Mas me apaixonei por Portugal, por Lisboa, e, enfim, me sinto português. É o que acontece com quase todo mundo, né? Quando chega em Portugal, se apaixona por aqui. Sim. E aí me conta, nessa tua preparação para Portugal, você já começou a procurar então as empresas da área? Como é que foi essa jornada de entrar no mercado de trabalho aqui, antes de chegar a Sumol? Perfeito. Do momento zero que eu decidi vir com a minha ex-esposa para Portugal, e desse momento até a nossa chegada aqui foram 3 meses. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Quanto tempo que você está em Portugal? 5 anos e 4 meses. Ok, então é uma realidade que ele vai contar aqui pra gente de 5 anos atrás, que já é bem diferente do que é agora. Esse recorte temporal é importante. Cheguei em maio de 2018, né? O que foi que eu fiz nesse momento zero? LinkedIn. Já usava o LinkedIn, não de forma tão ativa, mas o que é que eu fiz? Deixa eu pesquisar no LinkedIn quem são os profissionais que se posicionam, que produzem conteúdo em Portugal. E a partir do momento que eu comecei a ver os nomes que se destacavam, eu comecei a pesquisar no Google
quem eram essas pessoas, se tinham publicações, se tinham blog, artigo, canal de YouTube, se tinham livros publicados. Então, eu estudei dentro das áreas que se relacionavam com marketing digital e e-commerce, as maiores referências de Portugal, né? E comecei a acompanhar muito ativamente essas pessoas, solicitar conexão, e a partir dessas pessoas-chave, 5, 6, eu via com quem elas se relacionavam no LinkedIn e passei a acompanhar. Também fiz uma grande relação de agências de marketing digital de Portugal e comecei a estudar a agência, a história, os clientes, quem são os profissionais que trabalham. Aí voltava para o LinkedIn, que muitos sites de agência têm a equipe, né? E aí, com o nome, eu ia no LinkedIn, procurava o histórico profissional daquela pessoa, como é que eles produziam conteúdos. Então, quando eu cheguei em Portugal, 3 meses depois, eu já tinha tudo mapeado nesse sentido, né? Quando eu cheguei... Programador, né? Programador já olha para o planejamento com um olhar assim mais técnico. Mas é isso, de maior performance. Ainda mais eu que trabalho com performance marketing digital. Então, eu usei as ferramentas que eu tinha à disposição para criar esse network, né? E quando cheguei aqui, isso se intensificou. Como eu já estava aqui, o olhar se ampliou e eu comecei a interagir, né? Antes eu só investigava quem eram esses profissionais das empresas, dentro do que eu conseguia achar na internet, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei mesmo a interagir com essas pessoas, nas redes sociais delas, no LinkedIn, e aí eu fiz algo que eu considero, recomendo para todos que tenham desejo de vir para Portugal, trabalhar na sua área. Eu fui durante 1 ano e meio a todos os eventos possíveis que podiam trazer algum network e conhecimento mesmo no mercado português, que eu sabia que era bastante diferente do brasileiro. Então, todas as pessoas que eu acompanhei por alguns meses, eu encontrei fisicamente, me apresentei, conversei, e ali em 1 ano e alguns meses que eu estava aqui, né? E foi isso que criou oportunidades para eu trabalhar na minha área, né? Uhum. As pessoas acham que você chega em Portugal com uma trajetória profissional que te dá orgulho e você vai chegar aqui e aquilo tudo vai valer de alguma coisa. Não vale de nada. Os meus primeiros currículos tinham toda a trajetória no Brasil, de anos. Mas isso era desconsiderado na maior parte dos casos. Uhum. Né? Foi difícil, foi frustrante, porque, assim, na minha visão, eu trabalhei em grandes e médias empresas no Brasil. Só que para o português, que vive o mercado de Portugal, Europa e no máximo um pouco do mercado americano, uma empresa XPTO, que foi a que eu trabalhei mais tempo no Brasil, que tem 80 lojas no Nordeste, não é nada para eles. Sim. Né? Não sabem nem conhecem. Né? Se for uma empresa que tem uma presença internacional de renome, um Itaú, Pão de Açúcar, né? Enfim, cada um no seu nicho, aí não, Pão de Açúcar, ok, Americanas, por acaso faliu, tá em processo de falência. Bom, servia de alguma coisa. Sim. Então, essa foi uma das dificuldades que você enfrentou aqui. Bastante. E eu sou uma pessoa que sempre estudei muito e sempre trabalhei muito dentro da área. Me considero um bom profissional, faço por onde, mas foi frustrante. Eu não me frustro com facilidade, né? Foi um choque de realidade muito grande, muito grande. Então, tem que vir com as expectativas baixas, tudo que você puder fazer para conhecer mais sobre o mercado. Recomendo muito quem estudar sobre como melhorar o seu perfil no LinkedIn. Se usa muito profissionalmente aqui. Eu diria que, à exceção do último emprego, que é o que eu estou agora, todos os outros foram através de conexão com o LinkedIn. Pessoas Sim. que entraram em contato comigo ou que eu entrei em contato com elas, né? E, óbvio, ter conhecido presencialmente também pessoas que são referências em suas áreas, que alguns se tornaram amigos até hoje. E é isso, o caminho há que se fazer um esforço do seu lado para conseguir entrar no mercado aqui. Você chegou a pensar em algum momento em trabalhar em algo que não fosse a sua área, ou você chegou a trabalhar em algum momento? Eu nunca pensei, para ser sincero, porque eu vim com uma reserva financeira para 8 ou 10 meses. Sim. Então, eu estava com alguma tranquilidade. Então, eu me foquei inteiramente nesse network, nessa vontade de trabalhar na área, né? Chega algum momento que você começa a desesperar. Mas ali com 2 para 3 meses eu comecei a trabalhar como assistente administrativo de uma importadora de alimentos do Brasil, em paralelo com trabalhos freelancer para agências e pequenas empresas.
E quando eu vi que dava para ter, independente da reserva que eu tinha, eu conseguia me manter com um trabalho freelancer dentro da minha área, eu saí desse escritório, tive lá 2 meses, um pouco mais do que isso, e aí continuei com freelancer e depois consegui entrar na primeira agência, e aí foi uma sequência de mudar de agência, Sim. né, e O empresa. O seu primeiro trabalho aqui, então, foi numa agência de publicidade. Foi. Que é completamente diferente dos formatos de agência no Brasil, não é? Completamente. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência. Essa é um pouco diferente, ela provavelmente deve ter por volta de 20 anos em Portugal. É uma agência com muito... não sei como é hoje, né? Isso foi ainda em 2018, 2019, 2018, acredito. Ela era uma agência muito focada em editoração, revistas, por exemplo. Então, uma grande empresa que faz rent, né, aluguel de carro em Portugal, uma das maiores da Europa, e todos os anos essa empresa lançava uma revista para os seus maiores clientes, para ser distribuído gratuitamente, então era um cliente dessa agência. O livro de receitas da Bimby, né, que é um robô de fazer alimento, era feito lá. Aí eles faziam outro tipo de campanha, de outdoors, então, assim, estava começando o marketing digital. Haviam 2 pessoas de conteúdo, né, postar a rede social, produzir conteúdo para a rede social, mas faltava a vertente performance, né? E aí foi aí que eu me encaixei para trazer a otimização dos investimentos das redes sociais dos clientes da agência, né? Quando você fala de performance, é análise dos alcances. Conta pra gente de casa que tá ouvindo aí, que não tá percebendo muito bem. Performance dentro de marketing digital é você otimizar o investimento que você faz. Penso aqui em empresa, né? Você tem um perfil profissional no Instagram, uma página da sua empresa no Facebook, TikTok, LinkedIn, qualquer rede social. Produzir conteúdo é extremamente importante, tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ter match com a sua marca, com a comunicação que você quer trazer. Mas a prática hoje, o alcance apenas orgânico, ou seja, onde não há investimento de empresa, na média, 0,6% a 0,8%. Então, imagina que você fez um grande trabalho de divulgação e produção de conteúdo para ter uma quantidade de 1.000 seguidores. Se você fizer um post contando sobre um produto novo, um lançamento, alguma coisa da sua empresa, ou team building, ou falar da equipe, etc., você vai impactar ali no máximo 60 pessoas, 70 pessoas, né? Então, isso não é facilmente traduzido em um negócio. Isso não consegue se transformar em retorno financeiro, né? Que a empresa vive disso, né? Isso é bem diferente quando você fala aqui de influencers, de pessoas que trabalham conteúdo de outra forma, como um comediante stand-up ou como um influencer de moda. É uma outra realidade, né? Mas a realidade de empresa que usa rede social, mas não só, o Google também, precisa haver investimento, né? E aí, o investimento ele precisa ser otimizado ao máximo, né? Normalmente, você paga para essas plataformas um valor por cada vez que o seu post aparece 1.000 vezes, né? A gente chama de CPM, custo por 1.000 impressões. E se você fizer uma boa estratégia, você pode pagar 2 euros em Portugal para que a sua divulgação de conteúdo apareça 1.000 vezes, ou você pode pagar 10 euros. Então, esse gap, se você faz bem estratégia ou não, quer dizer, de 2 para 10 euros é 5 vezes mais caro. Sim. Então, o meu trabalho é garantir que, de acordo com o que a empresa deseja, a estratégia dela de comunicação, eu consiga alcançar isso com o menor valor possível. Sim. Né? Nós, na Small Compal, trabalhamos muito vídeo. Há um grande investimento de conteúdo, até por serem muitas marcas de grande penetração nacional. Então, muitas das campanhas são de brand, né? São de posicionamento de marca, com vídeos produzidos desde o início, muito bem pensados. Então, para a gente é garantir que a mensagem que o vídeo traz de posicionamento daquele produto ou marca seja assistida, né? Então, a métrica que a gente se preocupa muito é quantos % das pessoas assistiram um vídeo completo. Porque, enfim, vamos supor, um novo sabor laranja do Algarve, que é um sabor que é realmente mais intenso, a laranja desse sabor, é um sabor que ele não é clássico de Small Compal, vai e volta, se eu não me engano, né, de acordo com a produção da laranja local. Ele tem uma proposta de sabor diferente, então isso tem que ser comunicado para que crie um estímulo das pessoas poderem experimentar um sabor que não é comum de Sumol. Aí tem um caso curioso para fazer o vínculo aqui com influência. Eu acho que foi no fim do ano passado ou começo desse ano.
Um português foi para... que conhece o Felipe Neto. O Felipe Neto é o mais velho dos irmãos, né? Sim, é. Conhece o Felipe Neto, se encontrou com o Felipe Neto e levou algum sumol para ele. E ele fez um post no Instagram dele e marcou sumol. Isso deu um boost gigantesco no nosso Instagram. E engraçado é que ele citava que o sumol é um refrigerante saborizado, né? De alguma forma concorre com Coca-Cola, Pepsi, etc. Sim. Mas ele tem uma quantidade de calorias extremamente baixa. E o comentário do Felipe Neto foi justamente isso, né? Tem só 30 e poucas calorias, alguma coisa assim. Diferente de um refrigerante tradicional, né? E isso teve um impacto gigantesco. Ganhamos muitos seguidores em 2 dias. Caramba. E muita interação, etc. E nem foi uma publicidade paga. Não, foi não. Por acaso entramos em contato com ele, mas era uma realidade de valores do Brasil, que tem uma proporção de penetração muito grande. Sim. Nós vendemos no Brasil, mas de forma muito pontual. Ah, Não sabia que tinha sumol no Brasil? Está em negociação já há bastante tempo, um namoro aí para ter uma distribuição mais forte. Sim. Né? Mas temos uma presença razoável em alguns países da África, começando a bater forte nos Estados Unidos, e temos França, Suíça e Luxemburgo, depois de Portugal e Espanha, né? Sim. Fora Portugal, são os 4 países que a gente vende mais. A gente tava falando de novos sabores, não é? Esse daqui é um sabor que não é clássico, né? O sumol laranja do Algarve. O clássico é esse daqui, olha, sumol laranja. E também tem o ananás. Esses são os primeiros sabores, não é? Sim, esses são que causam disputas até hoje, né? Tem os fãs do laranja e tem o fã do ananás, como chama aqui, né? Legal. Que é o abacaxi, né? Geralmente dizem que tem diferença, mas pra mim é a mesma coisa. O abacaxi com ananás. E agora, beleza, a gente está falando de estratégias para grandes empresas que conseguem otimizar. Agora, muitas das pessoas que estão assistindo a gente são empreendedores locais no Brasil, têm seu pequeno negócio e estão ali no planejamento de mudança e também precisam se adaptar ao mercado português. Eu acho que isso é muito importante na hora da mudança. Qual é a principal dica que você deixa para quem tem um pequeno negócio no Brasil e está querendo trazer para cá? A nível de marketing, é claro. Certo, a nível de marketing. O que é que pode ser feito na performance? O Brasil tem muito... Assim, se vamos falar só de marketing, tem outras questões, você querer migrar e empreender em Portugal, né? Esquece isso. Não, vamos falar de todas elas, que o pessoal... Tu falou isso, já senti a dor. Não, fala. O empresário tá querendo saber. Mas falando de marketing, falando de digital, o brasileiro tem... Não estou dizendo que o português não tenha, mas enquanto empresas, eles arriscam um pouco. No humor, na abordagem de alguns temas, o brasileiro, enquanto empresário, empreendedor, ele está mais predisposto a arriscar um pouco mais, a testar um pouco mais, né? Estou falando do pequeno empreendedor brasileiro versus o português. Isso, para mim, tem uma explicação, e eu falo isso para muitos portugueses, né? O Brasil, bem ou mal, ele vive em crise constantemente, em maior ou menor grau, em saúde, educação, em segurança, mas o Brasil nunca teve um período longo, de década, ou década e meia, 2 décadas, de uma certa estabilidade econômica. Então, o brasileiro, literalmente, seja o trabalhador, seja o pequeno empreendedor, ele luta, ele mata leões por dia. Isso obriga ele a ter soluções criativas para sobreviver. Sim. Então, assim, os criativos brasileiros são muito respeitados em Portugal. Designer, copywriter. E assim, eu já vi depoimentos de profissionais da área de marketing tradicional, digital em Portugal, elogiando agências e profissionais brasileiros, né? E eu acho que tem muito isso, né? Você imaginar... mesmo trabalhando num pequeno negócio, num supermercado de bairro, você concorre com grandíssimas redes de supermercados, desonestas muitas vezes na estratégia, e aquele dono daquele supermercado de bairro, ele vai ter que procurar uma solução de engajar os consumidores dele, né, e aumentar a frequência de uso de alguma forma, com atendimento, com serviço especial, com entrega em casa, personalizada. Ele vai buscar isso porque isso é a busca da própria sobrevivência dele enquanto empreendedor. Então, isso é extremamente positivo para os empresários que têm essa predisposição a arriscar mais, com responsabilidade, respeitar a cultura de Portugal, né, que é diferente. Não pensem que é muito parecida, a gente às vezes se engana, é diferente. O nosso português não é o mesmo deles e há que se respeitar isso também, né? Muitas pessoas, eles têm que entender o meu português como é. Eu disse, ok, mas se você é empresário, você está investindo em comunicação,
Você pode até buscar o seu público essencialmente brasileiro, mas você só vai ganhar escala se você conquistar também o português, né? E desde que, assim, se você tem a intenção de escalar e abranger não só brasileiros em Portugal, mas portugueses também, tem que pensar desde o início em se comunicar também com o português, né? E a estratégia de comunicação da sua empresa vai ter que ser pensada nisso, né? E para além do marketing, a nível de produto, né? De sabor, de como esse produto ser aceito, bem recebido aqui em Portugal. Do que eu conheço, e até já trabalhei com produtos brasileiros, falando de alimentos, os portugueses gostam bastante dos produtos brasileiros. É tanto que a tapioca, que era muito difícil de encontrar nos supermercados quando eu cheguei, só em supermercados especializados em produto brasileiro, Sim. que se encontrava a um preço altíssimo. Hoje você já encontra nos grandes redes de supermercados. Quase todo mercado já tem Sim, tapioca. Tapioca, pão de queijo, já tem supermercados com marca própria de pão de queijo, Sim. né? Isso era impensável quando eu cheguei há 5 anos, né? Até 3 anos atrás, antes da pandemia, não existia, né? Eu descobri pão de queijo com alguma facilidade em algumas redes de supermercados durante a pandemia. E aí já, de um ano e meio para cá, eu já vi supermercados que fizeram a sua marca própria de pão de queijo, né? Então é muito bem aceito e em se tratando de alimentos, gosto bastante. Os chocolates, os garotos e sonhos de valsa conquistam não só os brasileiros, mas... E aí tem outros salgados interessantes, a coxinha. Sim. Portugal tem uma culinária extremamente rica e com doces e salgados bem clássicos, né? Mas eu já vi muito muito português ficar encantado com a coxinha, com o pastel brasileiro. É verdade. Inclusive a Europa em si, né? Inclusive teve uma polêmica que eu estava lendo essa semana, muito curioso, que lançaram uma marca de brigadeiro, acho que foi nos Estados Unidos. E aí o nome era Brigadeiros de Portugal. E aí os brasileiros caíram em cima. Não, isso não é de Portugal, isso é do Brasil. E foi por acaso foi muito engraçado. Às vezes a Europa permite, né, permite no sentido de que aqui tem um mundo inteiro, né? De Portugal culturas, né? muitas culturas juntas se encontrando e permite essa troca de informações que nem sempre vão da maneira correta. É verdade. O brigadeiro é um caso bem curioso, porque é extremamente fácil de fazer. Quando você dá para um português experimentar, eles amam aquilo e perguntam como é a receita, como é fazer. Você faz ali na hora o brigadeiro, deixa esfriar, a pessoa... É só isso? Né? Então, é verdade, o doce... Porque eu não sou muito chegado a doce, mas o brigadeiro também eles ficam apaixonados, né? É muito curioso, é bom. É bom. Agora, sobre o pessoal já tá falando aqui pra mim que foi da Áustria. Olha, o pessoal do Estúdio de Portugal fica conectado. Inclusive, você que tá assistindo a gente aqui, olha, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e vai contando aí o que você tá achando dessa história pra gente interagir aqui pelos comentários. Agora eu tenho uma questão aqui também, que é sobre o momento de Portugal, né? A gente estava falando de quando você chegou há 5 anos atrás, e agora? Como está o cenário digital em Portugal? Evoluiu muito, né? Portugal, assim, quem é do Brasil e que conhece um pouco, trabalha na área de marketing e digital, sabe que Portugal diz, tá 5 anos atrasado em relação ao Brasil. Não é tanto, mas até por uma característica de gostar de correr menos risco do português, enfim, maturidade, evolução do mercado, estava bem atrasado. Inclusive, Portugal era, sabidamente, um dos países, não vou dizer atrasado, né? Mas com o hábito de compra online ou de uso de internet em relação aos outros países da União Europeia, né? A pandemia criou uma situação de obrigatoriedade de você ter que consumir não só como compra, mas conteúdo no digital. Você não podia sair de casa, ir ao shopping, ao cinema. E aí você tem que recorrer aos streams, aos YouTubes, aos e-commerce, né? Então, isso criou um hábito muito grande e fez a curva de crescimento de maturidade digital de Portugal crescer em 2 anos de pandemia, o que eu acredito que duraria 5 anos. Né? O que cresceu em termos de maturidade de Portugal em 2 anos de pandemia, demoraria uns 5, 6. Então, foi muito bom. Ainda tem um grande gap para melhorar, e de agências, de profissionais e de empresas que possam suportar esse mercado, né? Para você ter ideia, eu vim ao Porto, não só por conta do podcast, mas foi o principal motivo, mas aproveitei para visitar uma empresa de logística que atende o nosso e-commerce, né? E é um hub logístico que ele gerencia toda a entrega, devolução, reclamações dos clientes, e a gente é uma empresa brasileira,
chegou em Portugal meses antes da pandemia. Eu trabalhei com eles quando era gestor de e-commerce de uma outra empresa em Portugal e recomendei lá quando cheguei na Small com Pau. Os maiores problemas do nosso e-commerce eram a logística, né? E a gente passou para esse parceiro que tem um know-how que trouxe do Brasil. O Brasil tem uma maturidade do e-commerce de logística muito grande, né? E ele fica impressionado o quanto que as empresas de logística não estão preparadas para o e-commerce em Portugal, né? Estão preparadas para as entregas tradicionais de transportadoras, né? Estão pouco preparadas para um e-commerce B2C, né? Que é consumidor final, que é aquela entrega de pequenos pacotes, dezenas, centenas de entregas no mesmo dia, com pacotes de 1 quilo, de gramas, 2 quilos, 3 quilos. Então, a estrutura da própria empresa de logística não está preparada para ser rentável na entrega de pequenos pacotes na casa do consumidor final, né? Sim. E essa empresa, que trouxe o know-how brasileiro, muito fundamentado em tecnologia, trouxe esse know-how e adaptou para Portugal, dentro das possibilidades, e tem muito sucesso e tem um feedback dos clientes fantásticos. Que né? bacana. E também de brasileiro. Sim, brasileiro. Muito bacana saber disso. Eu imagino, assim, eu posso partilhar também que o Estúdio em Portugal ele nasceu antes da pandemia e a gente teve uma grande resistência por parte das universidades, porque enquanto no Brasil a gente já comunicava tudo pelo Instagram, inclusive ensino, estudo, pesquisa, Portugal não ainda. Então, tinham ainda alguns reitores e presidentes de universidades que não conheciam, que não estavam presentes no Instagram. Então, como a preocupação deles era como vocês vão divulgar com qualidade uma oferta formativa tradicional portuguesa numa rede social do Brasil, falando de uma forma informal, não como se estivesse lendo a Bíblia. Porque um edital, para você estudar no ensino superior aqui, parece que você está lendo a Bíblia. E ainda tem essas palavras, né, certinhas. Então, a gente quebrou essa objeção e ainda bem que algumas instituições... A primeira foi a Politécnico de Bragança, onde eu estudava. Então, eu era estudante lá, fazia o meu mestrado de inovação no Politécnico de Bragança, que foi a primeira a comprar essa briga. E a partir dali os resultados falaram por si, né? A performance das redes sociais. Eu consegui provar que a performance funcionava. Trazer resultado, né? Era isso. Trazer resultado, porque esse é o grande problema. Imagina uma universidade tradicional, você chegar com uma proposta de divulgar um conteúdo numa linguagem mais adaptada à internet, né? Que é um pouco mais informal, que traz ali uma possibilidade mais ampla de comunicação, menos formal. Sim. Isso não é suficiente para ele decidir trabalhar com vocês enquanto parceiro de produção de conteúdo. Ele quer saber se aquilo vai trazer efetivamente alunos, vai trazer pessoas interessadas em estudarem, né? E quando você consegue mostrar para ele que trouxe efetivamente resultado, que é o que ele esperava, ele diz, ok, então eu estou menos reticente à produção desse tipo de conteúdo sobre a minha universidade, que é tão tradicional. Claro, e a partir disso... Mérito de vocês, né? Mérito seu e do trabalho que vocês fazem. De toda a equipe. E uma coisa interessante que eu deixo aqui como dica com quem está pensando em trazer para Portugal e vir, é que muito diferente do Brasil, aqui todo mundo se conhece. Inclusive as empresas. Até as empresas concorrentes. Então, no caso de universidade, a partir do momento que a gente começou a entregar resultado, e teve universidades que a gente foi... A taxa de pessoas que se inscreveram naquele ano foi superior a 40% que vieram do Estúdio em Portugal. É um número muito expressivo. Muito significativo. Né, considerando o recorte comunidade brasileira em ensino superior português. Quando isso aconteceu, as próprias universidades... Enquanto eu batia na porta delas e nem todas me atendiam, começou a acontecer um movimento contrário. Elas começaram a entrar em contato conosco. E eu vejo que isso se reflete para tudo e acho muito importante para quem está ouvindo a gente aqui ter isso em mente, não só para quem quer trazer uma empresa para cá, mas para quem vem trabalhar aqui também. Sim. Não é uma coisa do, eu vou fazer isso mal feito, eu vou largar isso aqui, vou embora, e você fechando aquela porta, você não está fechando uma porta só, você está fechando várias. Excelente dica, excelente dica. Você imagina, Portugal é um país muito pequeno, tem 10 milhões e 500 mil habitantes, tem 600 quilômetros do norte a sul, né? As pessoas falam que vir de Lisboa para o Porto é muito distante, né? 3 horas de viagem de carro, né? Para o brasileiro isso não é nada, né?
Mas imagina você transpor esse mesmo raciocínio para o marketing. E para o marketing digital, que é um nicho menor ainda. Se você tem uma relação ruim com uma agência, por posicionamento seu, porque você é uma pessoa, enfim, não sei, porque você não se dá bem com o seu chefe, tente sair da melhor forma possível, mantenha os vínculos, a amizade, porque muito facilmente essa pessoa vai conhecer todos os principais profissionais de referência no mercado, os donos de agência, e não convém um feedback negativo quando você pode evitar. Então, tem que ter uma relação muito boa, porque pode significar realmente o início de um período muito ruim na sua carreira. Sim, é verdade. E ninguém quer isso, né? Olha, Felipe, uma curiosidade aqui, o sobrenome do Felipe é Girão. E Giro aqui em Portugal é pessoa bonita, não é? Como é que foi isso de você chegar na empresa e falar que teu nome era Girão? Na verdade, enquanto o sobrenome, que aqui eles chamam de apelido, eles estranhavam, né? Até o brasileiro às vezes estranhava, Girão. Não é um apelido, sobrenome comum, né? Mas eu descobri que tem até o Cabo Girão, tem um Cabo da Roca aqui em Sintra, que é o local mais distante desse lado da Europa, né? O Cabo é como se fosse uma área rochosa típica que dá para ter construções ali. E tem um Cabo Girão, eu descobri isso vendo no Google Maps. E tem algumas famílias descendentes de Girão aqui. Uma colega minha de trabalho, por acaso, é a copywriter de Sumol. Fantástica, pessoa maravilhosa, profissional fantástico, que absorveu mesmo o jeito de comunicar a Sumol e faz de uma maneira fantástica. Ela tem um namorado que mora na Madeira. A gente é muito home office. É onde quiser, né? Eu falei pro Red, meu chefe, né, o Red do departamento digital, que vinha para cá e vinha pro podcast, que não ia para a empresa hoje, né? Que ia trabalhar home office. Ele tá dizendo por quê? Não quero saber de onde é que você está trabalhando. Tem lá o trabalho, tá tudo na gestão de projeto e assim, a gente faz reunião remota, assim, não há essa cobrança nenhuma para trabalhar no escritório. E ela, a gente nunca sabe se ela está no continente, se está na Madeira, se está para o norte, para o sul. E aí ela, de carro com o namorado, passou por eu não sei como é que chama, é uma empresa que vende ovos, e é Ovos Girão. Ela tirou foto e mandou para mim. Aí eu, curioso, tem mais Girão do que eu pensava aqui. Mas não criaram esse vínculo com o Giro, não. Até porque eu não sou, assim, uma pessoa bonita. Então ia parecer meio fake, né? Ia parecer meio fake, forçado. Não, forçou demais, porque... Olha, mas já fica aí que Giro aqui em Portugal é bonito, tá? Essa expressão aqui é uma expressão portuguesa. Olha, agora essa questão da empresa ser tranquilo de home office e confortável, isso não é comum em todas as empresas, não é? Conta pra gente um pouquinho das experiências que você teve antes de chegar na Sumol. Eu passei por muita agência, né? Muita agência para o período que eu tô aqui, né? Umas 3 agências de performance. E nesse meio tempo, eu fui chamado para ser gerente de e-commerce da Embeleze, Europa, né? Que é a fabrica Novex e algumas outras marcas de produtos cosméticos, né? É uma marca muito grande no Brasil e que está presente em Portugal há uns 15 anos. E aí também cuidava de toda a estratégia de marketing digital, além do e-commerce, né? E aí voltei para uma agência de performance, fui convidado, né? Recebi uma proposta para ir trabalhar numa agência de performance nova, mas de um grupo de publicidade que tinha bastante histórico. E aí, Sumol, para quem não sabe, é um case nacional e até mundial em estratégia digital, né? Nós somos case mundial do TikTok, fomos das primeiras marcas da nossa área a criar um TikTok, viramos case mundial no TikTok. Por acaso, semana passada tivemos uma formação em company da equipe que atende Portugal de TikTok, né? E saímos para almoçar depois, foi muito giro. Fixe. E aí, quem trouxe essa abordagem mais moderna para o digital das marcas do grupo foi a pessoa que é hoje meu chefe, né? Que é o head do Digital Hub. E ele tem 16 anos de empresa, embora seja mais novo do que eu. Ele tem 16 anos de empresa e passou por muitas áreas da empresa. E já há bastante tempo, ele começou a estudar o mercado, muito brasileiro, do digital, de posicionamento de marca. E ele é uma pessoa que tem uma visão um pouco mais moderna, vamos dizer assim. E ele sabe que o ambiente de trabalho, para quem trabalha com rede social, produção de conteúdo digital, criatividade,
é um ambiente mais descontraído e não é tão formal, tão... mas isso é um pouco da cultura da empresa também, sabe? Sim. Quando eu cheguei lá, eu senti que já existia essa liberdade, e dentro do marketing, dentro do digital, mais ainda. Sim, a Mas gente tá, inclusive, aqui com uma foto aqui, olha. Isso Da aí é do formação TikTok. do TikTok. É com português. Eles moram na Espanha, mas atendem em TikTok Portugal e são portugueses. Tem esse e um outro. Legal, legal. Foi uma manhã inteira e os gestores de marcas estavam todos lá. Sim. E aí a gente já chega lá, que é a dificuldade de falar de marca digital para quem está acostumado a trabalhar com marca tradicional. Mas, enfim. Mas, assim, pelo que eu percebo da empresa, existe essa forma de trabalhar, essa uma certa liberdade, mas a pandemia exigiu que as empresas se dessem mais essa oportunidade, né? Foi feito um grande investimento em tecnologia, em ferramentas que permitissem as pessoas trabalharem em home office. Se deu essa possibilidade para os colaboradores, que era exigido, né? A coisa correu bem e se tornou parte da cultura da empresa, né? Tanto que a maior parte do departamento de marketing da empresa é um grande open space, né? Tem uma ilha ali com cadeiras, etc., para o Digital Hub, né? Nós somos 12 ou 13 ao todo já me perdi. Porque a parte de conteúdo tem sempre gente nova entrando. De performance só tem eu. Tem que aguentar. E é comum eu vou praticamente todos os dias, porque gosto, o almoço lá é muito bom, o refeitório fantástico, gosto do ambiente da empresa, de interagir com as pessoas. Do Digital Hub, eu que mais vou, eu devo ir 90% do tempo. O meu chefe é o que menos vai. Seu chefe já tá ouvindo isso aí. Não, mas é tranquilo. Ele... Enfim, o tempo que se ganha de trânsito, eu vou muito cedo e muitas vezes saio muito tarde por simples fato de fugir do trânsito, né? E muitas vezes as pessoas ficam em casa por causa do trânsito. Quando chove, já sabe que não vai quase ninguém para o escritório, né? Mas imagina, a gente trabalha numa ilha, quando não, tá só eu lá, e ao redor tem os gestores de marca são Sumol, Compal, Freeze, Água Serra da Estrela, tem Estrela Dan, Pepsi, então tá essas pessoas todas em volta da gente. E muitas vezes eu vou lá e tem 3, 4 pessoas. E lá tem uma estrutura para umas 50 pessoas. Caramba. E muitas vezes tem 2, 3, alguns tem 10, 15 pessoas. Algumas pessoas vão de manhã e à tarde trabalham de casa, alguns vão de manhã estão em casa e à tarde estão no escritório. Ontem foi um caso bem especial, que foi a reunião de toda a equipe de marketing, o início do planejamento de Sim. 2024, né? Que já começou agora, então. Começou agora. Ontem foi o kickoff. E foram 4 horas e meia de reunião. Uau. Também muita coisa para tratar. Das marcas são todas. Muitas marcas e vem muita novidade, viu? E aí na reunião vai acontecendo. Agora vamos falar da marca tal. Isso, aí daqui a pouco tal. Marca. Cada gestor de marca apresenta. O diretor de marketing faz uma introdução do cenário. A gente contrata muito estudo de mercado. Nielsen, Kantar, muito estudo de mercado. Para entender para onde vai o consumidor, né? Quais são os desejos do consumidor para os próximos anos, análise de concorrência. Então, esses dados começam a trazer informações palpáveis para que os gestores das marcas comecem a pensar como vão tentar evoluir a sua marca no ano seguinte, né? Sim. Então, ontem foi o kickoff e tem mais 4 reuniões agendadas até novembro, que é onde deve acontecer a aprovação final, né? Legal. Então, algumas estratégias, algumas campanhas já começam a ser trabalhadas bem antes, né? Sim. E não só nesses espaços, né? A gente tem fotos aí de vários eventos também que o Felipe já participou. Vamos comentar um pouquinho deles aí, olha. Esse daí, Enterprise Analytics Strategy. Esse aí foi um evento que eu fui para casa essa semana, que é um evento de acho que é uma espécie de associação de Data Science, não lembro o resto do nome, mas é uma reunião de profissionais e empresas que tratam de análise de dados no nível hard mesmo, né? Que trazem as melhores práticas do mundo e partilham com profissionais e empresas, né? Por acaso, esse ano, o evento foi muito focado em inteligência artificial e estava lá o CEO da Microsoft Portugal, eu não sei qual é o cargo dela, mas é Executive Lead, alguma coisa do Google. Falaram ontem no evento, e o que vem por aí para o ambiente digital é incrível. Você acha que a sua formação em história ela ainda contribui para isso ou já não? Contribui porque
eu estudava numa federal, né, universidade pública, do departamento de ciências humanas, tinha psicologia, sociologia, né, antropologia, e dentro das ciências humanas, você é obrigado a ler muito, estudar muito e a falar, apresentar trabalhos, projetos, trabalhar em equipe. Então, a minha desinibição para falar em público ajuda muito, porque eu tenho muitas vezes que apresentar a estratégia que eu pensei. Às vezes pode ser para as pessoas que gerem uma marca, mas pode ser para todo o departamento, como já aconteceu e vão acontecer muitas vezes, né? Então, são todas as marcas e acima delas é o diretor de marketing da empresa. Então, há que se ter um poder de síntese muito grande, de organizar o seu raciocínio, de criar argumentos adaptados para aquele público, né? E, obviamente, a minha formação em História ajudou muito nesse sentido, né? O gosto pela leitura e essa tranquilidade de poder falar com o público, né? Sim, sim. Temos mais foto aí, né, produção? De coisinhas aí que o Felipe esteve envolvido para ele comentar aqui com a gente. Que isso aí, análise. Isso aqui isso aqui é mais ou menos uma das coisas, uma das principais, vamos dizer assim, tarefas minhas, criar dashboards, né? Dashboards é como se fossem dados em tempo real que permitem às marcas saber como é que as campanhas estão acontecendo, quantas visualizações o vídeo teve, quantos comentários, quantas vendas, no caso de e-commerce, ou quantas leads, né, que a gente chama pessoas que deixaram o contato. Para você ter ideia, Sumol tem uma promoção que vai até o final desse mês, chama Sumol e Segue. Nas latas não, mas nas outras embalagens de Sumol tem um código, você vai no site sumolesegue.pt, põe seu nome, telefone, e-mail e esse código, e você concorre a um cartão com 100 euros. Todos os dias há um ganhador. A campanha vai encerrar com 100 dias, 10 mil euros. Todo dia sai um ganhador de um cartão com 100 euros de crédito. Não é pouco, né? 100 euros já dá um bom divertimento. Então, o gestor da marca Sumol tem em tempo real o resultado da campanha, né? Essa campanha a gente reforçou muito a captura de leads, né, de dados, para que a gente crie uma estratégia de comunicação de e-mail marketing afinada com o nosso público, né? Para quem não sabe, o público core principal de Sumol é 18 a 24 anos, né? Pessoas mais velhas consomem, óbvio, mas são muitos estudantes e muitas pessoas que estão ali no início da vida universitária, muitos jovens. Olha isso, Mol, tá vendo? A gente estuda em Portugal, os estudantes estão todos assistindo isso aqui, hein? Já fica a dica. É verdade. A nossa penetração principal, né, é essa faixa etária aí, 18, 24 anos. E aí a tua função é construir esses visuais. Primeiro é garantir que as informações sejam coletadas de toda a plataforma. A gente tem um TikTok bem forte, Instagram, Facebook, site, muitos influencers que produzem informações de formas desconectadas, né? YouTube, cada plataforma tem seus dados. Então, a primeira coisa que eu tenho que garantir é que esses dados sejam capturados em tempo real e eu reúno toda a informação e transformo isso de uma forma visualmente mais palatável, né? Para que os gestores das marcas possam olhar e ver se a campanha corre bem, quais são os objetivos dessa campanha. O Sumol segue, além de fazer branding, de fazer divulgação de marca, também capturar informações para que eu possa continuar me comunicando com essas pessoas através do e-mail, né? Que é uma forma mais próxima, né? Nós vamos ter o Sumol Snow Trip agora em abril, né? Que é um grande evento para estudantes que estão no processo de entrar na universidade. Quase que a despedida do ensino médio, né? A grande farra. Cara, eles fazem uma viagem. Eles fazem uma viagem para neve. Com os estudantes, 400, 500 estudantes. 500 estudantes que estão terminando o ensino médio, que vão pra neve junto com a Sumol. E aí, numa viagem balada, snowboard, esqui, tudo que tem direito, né? Você compra um pacote, tá tudo incluído, a viagem, a hospedagem, a alimentação. Normalmente são os pais, né, que compram para os filhos. Sim. Mas muitos adolescentes, né, e pessoas iniciando a fase adulta também entram em contato. E assim, a marca tem essa pegada muito jovem, né? Muito divertida. Quem for nas redes sociais vai ver que as criatividades, o próprio texto do conteúdo é bem divertida, bem livre, né? Para uma marca jovem. E temos o Sumol Summer Fest, que é um festival de música de verão, que esse ano agora o principal artista foi o Matoê brasileiro, né? São 2 dias de eventos muito intensos. Então, assim, a captura dos e-mails dessas pessoas serve para que a gente continue comunicando o nosso posicionamento, a nossa visão, né? A gente é uma marca também que fala muito de
contra o racismo, público LGBTQI+. Então, é uma marca bem antenada com os temas que se estão discutindo, né? As pessoas jovens, as pessoas estão aí. Sim. Então, é uma marca boa. A gente já está quase encerrando aqui a nossa entrevista e eu já queria saber do Felipe aqui, qual é o teu livro de cabeceira? Porque eu sei que ele gosta de ler, que ele é bem antenado nas bibliografias, então conta pra gente aí. Por acaso, e não que eu tenha dito isso para você, mas eu participei de 3 eventos, esse é o terceiro, né? Assim, que eu tive que falar um pouco de mim, todos essa semana, e assim, as pessoas que normalmente me convidam, que conhecem, sabem dessa minha dedicação, desse prazer pelo conhecimento, pela leitura, e todos me perguntam onde eu aprendo, né? Hoje, diria que nos últimos 2 anos, de forma muito intensa, o LinkedIn. Por quê? Dentro do meu mercado, dentro do que eu trabalho, a velocidade da novidade, as mudanças são muito rápidas, né? Calma, eu vou chegar nos livros. Eu sou fissurado. Tenho um Kindle com dezenas, centenas de livros, além dos físicos. E dá tempo para ler isso tudo? Dá, só que hoje eu migrei a minha leitura para uma leitura mais sobre como compreender melhor o ser humano. E aí voltei para ciências humanas, né? E eu participei de uma live na quarta, numa escola de marketing digital e design, muito conhecida, deve ter uns 10, 15 anos, acho mais de 15 anos, inclusive tem em São Paulo. Eles têm uma unidade física no Porto, em Lisboa, em São Paulo e acho que em outra cidade de São Paulo, né? Tanto que a gente divulgou para o Brasil também a live, e me fizeram essa pergunta no final. Eu disse, eu estudo para o dia a dia do meu trabalho no LinkedIn. Primeiro, agora, eu faço um estudo paralelo de neuromarketing, de comportamento do consumidor, psicologia, porque entender do ser humano nunca vai mudar para quem trabalha de marketing. Se você ficar obcecado em quais são as ferramentas, qual é o trend, qual é o novo, aquilo que está bombando no momento em rede social, pensar muito no curto prazo, né? Vamos dizer assim, a tecnologia, o algoritmo das ferramentas está no poder de uma outra empresa, que não é a sua. Se você ficar muito dependente do sucesso que você faz em uma rede social, se por uma questão legal, de pressão do mercado, como o Google está enfrentando o processo nos Estados Unidos agora, você for obrigado mudar a forma como o seu algoritmo trabalha, a sua empresa pode perder todo um histórico de comunicação, porque não vai ter mais o mesmo impacto que tinha antes, né? Sim. Então, a gente pensa no médio e longo prazo, né? A gente não pensa no curto prazo. Tem que ser assim. Então, nesse sentido, eu penso na minha trajetória profissional para o longo prazo. Por isso, cada vez mais eu estudo sobre o ser humano. História, sociologia, psicologia. Hoje, se eu pudesse indicar só um livro, e não é mentira, não é porque eu estou aqui, mas é justamente do próximo convidado. Foi lançado há 2 ou 3 meses. Olha aí, a gente já vai adiantando aqui, olha, o próximo episódio vai ser aí um convidado também da área de marketing, então se você está chegando agora, nosso espaço aqui é para falar sobretudo sobre as experiências que muitos brasileiros estão tendo aqui em Portugal, no Portugal Podcast, e como o marketing é um assunto que eu gosto muito, e vai estar nesse episódio e no próximo, portanto, fica aqui com a gente, se inscreve no nosso canal e já fica atento para o próximo convidado. Agora, para além de livros, filme. E filme, você consome bastante filme? Não tanto, eu sou um pouco, não sei, porque eu acho que eu passei a privilegiar outro tipo de conhecimento, mas eu assisto, eu gosto muito de documentários, eu gosto muito, foi por muitos anos natureza, mas hoje não é, hoje é mais sobre pode parecer estranho dizendo assim, mas eu gosto muito de documentário que conta a história de pessoas, serial killers. Estou assistindo agora um da Netflix que é sobre grandes líderes de seitas religiosas ao longo das décadas nos Estados Unidos, como foi a estrutura para conseguir angariar seguidores e as tragédias que se seguiram, porque quase todos terminam em mortes e suicídio. E isso não é porque eu goste de tragédia, mas é porque isso é uma forma diferente de enxergar o comportamento humano. Então, aquilo é um entretenimento para mim, mas é um prazer pessoal que eu tenho de conhecimento, de tentar entender quais são os limites emocionais do ser humano. E isso eu uso no meu dia a dia de trabalho, né? Marketing de performance no digital é muita emoção também. Uma palavra pode duplicar ou triplicar o seu resultado, né? E tem a ver com emoção, tem a ver com entender o ser humano. Aí vão cores também, vai toda uma série de estratégias. Então, eu não...
pouco do meu dia a dia é mexer em ferramenta, né? Sim. E hábito? Qual foi um hábito assim que você trouxe para sua vida, que você sentiu que aquilo transformou e melhorou a tua performance? Tem alguns hábitos que eu mudei recentemente e sinto uma profunda melhoria na minha performance, não só na vida profissional, mas na pessoal também. Me alimentar bem. Me alimentar bem, muito bem. Eu nunca comi tão bem na minha vida em 43 anos. E dormir bem, isso é fundamental para quem estuda. As pessoas muitas vezes acham que quanto mais horas você estiver estudando, melhor. Mas se você estiver estudando de forma que não consiga absorver o conhecimento, e dormir é extremamente importante para melhorar sua performance profissional e de estudante, porque é ali que o conhecimento se solidifica. Esses são 2 hábitos muito importantes que eu adquiri. Cortei açúcar. Veja bem, dos hábitos bons que eu adquiri nos últimos meses, cortar o açúcar foi o que me trouxe uma melhor sensação de saúde. É impressionante, eu não consumo mais açúcar, assim, não diretamente, né? Não ponho açúcar em nada, e uma bebida eu sempre procuro, se for beber um refrigerante ou alguma coisa, a zero, ou enfim, e trouxe grandes benefícios, e me sinto muito bem, com mais energia, mais disposto por esses hábitos. Atividade física, né? Felizmente, Portugal tem grandes parques lindos, e próximo de casa tem um parque, que é o Parque Vale do Silêncio, muito bonito, e caminhar, né? Caminhar lá é muito bom, e muitas vezes com livro. Sim. Mas caminho um pouco, paro, leio um pouco, caminho mais um pouco. Eu já tenho uma certa idade, né? Então eu já sentia, pelo sedentarismo de tantos anos, por alimentação ruim, excesso de café, muitas horas a trabalhar, eu decidi criar alguns hábitos bons e já sinto impacto tremendo no meu dia a dia, profissional e pessoalmente. Sim. E a nível de viagens aqui para a Europa, assim, quais os países que você acha que não pode faltar na lista? Perguntar de país, dá vontade de conhecer todos. E tem muito a ver com choque cultural, né? Sim. Com outras culturas, né? Assim, se eu por algum motivo tivesse que sair de Lisboa e ir para outra cidade, a minha primeira escolha seria Sevilha. Eu me apaixonei por Sevilha, na Espanha. São 6 horas de viagem de carro, né? Assim, passei 2 dias, quase 3 dias em Sevilha, no momento da Páscoa, há 2 anos atrás. E Sevilha é conhecida por, no momento da Páscoa, ter várias procissões típicas, né, da Igreja Católica. Tem uma das igrejas góticas maiores da Europa, se não for a maior, é incrivelmente linda. Então, e gostei muito dos espanhóis, né? Mas também uma viagem de férias que eu fiz de 4 dias, acho que foi uma quinta ou um domingo, há uns 3 anos, foi antes da pandemia. Só por Portugal, eu rodei 500 quilômetros nesses dias e conheci 4 cidades portuguesas maravilhosas, todas de interior, né? Tem uma Tomar, que é uma cidade aqui pouco mais de 100 quilômetros, que diz que é a cidade dos Templários, que tem uma das construções que eu já visitei de castelos e antigas mais completas e preservadas que eu já fui, se não a maior, que é uma estrutura que foi feita no período dos Templários. Uhum. Assim, foi uma viagem marcante, que em 4 dias, rodando apenas 500 quilômetros de carro, ou seja, muito pouco por dia, Sim. eu conheci 4 cidades fantásticas dentro de Portugal. Foi Tomar e quais foram as outras? Tomar foi Peniche, que é uma cidade de praia, próximo. Fátima, que tem o Santuário de Fátima, lindíssimo também, já fui outras vezes. E também, eu não recordo a outra cidade de praia após Peniche, não lembro, mas foi Tomar, Peniche, Fátima e essa outra cidade que foi entre elas ali, Sim, do trajeto. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Tomar, nós do Estúdio em Portugal já visitamos, está tudo no nosso canal do YouTube, inclusive o Politécnico de Tomar, uma das instituições de ensino superior, que você pode escolher vir estudar como estudante internacional e escolher essa cidade para viver. Se você quiser conhecer mais sobre as escolas e sobre a cidade, tá aqui no nosso canal do Estúdio em Portugal, deve estar aparecendo em algum lugar essa tela, é só clicar para assistir. Agora, uma das coisas que eu gosto de fazer aqui na Europa é viajar. E eu não viajo sem internet. E é nisso que a Laika Mobile ajuda nessa missão. A Laika Mobile, que é a patrocinadora desse podcast e auxilia o estudante, inclusive, numa parceria com o Estúdio em Portugal, onde você aí, estudante, quando chegar em Portugal, pode solicitar o teu chip e vai chegar direto na sua casa e de forma gratuita. Se você estiver passando pelo Porto, também pode passar no nosso escritório para retirar o teu chip da Laika Mobile, que vai te dar acesso a dados móveis
em toda a Europa e não só, na Inglaterra também. Por isso, esse chip eu separei já pro Felipe para a próxima viagem dele. É um presente do Estúdio em Portugal para você, Felipe. Muito obrigado. Será útil. É muito útil porque internet é importante, ainda mais na Inglaterra, não é que agora já não faz parte da Europa, mas a Laika Mobile, por ser uma empresa britânica, você também consegue ter acesso aos dados móveis quando está viajando para Inglaterra. Muito obrigado, Laika, por patrocinar e manter esta iniciativa aqui do nosso podcast. E para encerrar, eu gostaria primeiro de agradecer a sua participação no nosso podcast. Para mim é uma honra poder lhe entrevistar aqui, um brasileiro que está aí conquistando o mundo digital já antes, usando a internet antes da internet existir para todo mundo. Então é uma troca muito bacana. Muitíssimo obrigado, Felipe, por estar aqui com a gente. Eu também agradeço muito. Para mim é um orgulho imenso, porque acompanhei, depois que falamos, estudei um pouco sobre a trajetória do conteúdo que vocês criam, né? Isso queria uma ajuda. Eu tive muita dificuldade no início profissional e para estudar, para me formar. E é um tipo de conteúdo que, se eu soubesse que existia no início, antes de vir, ia me ajudar muito, né? E continuar produzindo esse tipo de conteúdo tanto tempo para se glorificar e se orgulhar. Eu queria só dizer mais uma curiosidade, aí tem a ver com o lado profissional. Esse último emprego eu consegui, que estou na Small Compound, extremamente feliz. Eu consegui através do LinkedIn, porque foi uma pessoa que eu consegui conhecer no LinkedIn, com quem eu passei a me comunicar de forma digital. Contratei ele depois de algum tempo como mentor, né? Eu contratei uma mentoria dele de 3 dias, profissional, isso já tem uns 3 anos ou mais. Essa pessoa se tornou consultora externa da Small Compound, surgiu uma vaga para montar esse departamento, o Digital Hub da Small Compound, totalmente focado no digital, e não existia uma pessoa de performance, né? E já se tinham visto vários profissionais, vários currículos, e ele me indicou, né? E foi através disso que eu fiz a primeira entrevista e as seguintes. Então, assim, foi por network, né? E é interessante, é curioso, não que isso me orgulhe, mais ou menos para mim é diferente, não existe ninguém no marketing, em qualquer área do marketing da empresa, que seja brasileiro. São todos portugueses, se bem que no mercado internacional tem uma francesa, uma africana e uma inglesa, eu acho. Porque mercados internacionais também trabalham o mundo, né? Mas no principal mercado, que é Portugal, toda a equipe de marketing que eu saiba é portuguesa. A não ser que seja uma pessoa que tem um sotaque de um português de Portugal muito bom. Mas eu sou o único brasileiro e isso é fato. E com sotaque brasileiro. Sim. Né? Olha, que você continue voando longe, voando alto. E esse daqui é um presentinho especial nosso, que é o nosso avião dourado. Caramba, esse é um fantástico. presente para você, para deixar marcado essa nossa entrevista aqui e para poder te acompanhar. O avião, que é o símbolo da transformação, não é? Perfeito. Os nossos clientes, nossos mentorados especiais recebem também esse incentivo no momento do planejamento. Muito obrigado. E muito obrigado por estar aqui. Você que acompanhou, conte aqui o que você achou desse episódio e eu te espero no próximo para poder acompanhar com a gente histórias incríveis do que está acontecendo aqui em Portugal. Até o próximo episódio. Tchau! Obrigado. Boa!